Olá, eu sou Bruno Baker e dessa vez eu estou aqui em São Paulo, inclusive para palestrar num evento de mercado digital que me convidaram e eu quero aproveitar essa ocasião para conversar um pouco com vocês sobre falar em público. Falar em público, que eu sei que é um negócio que muita gente tem dificuldade. Eu também já tive, já tremi, graças a Deus consegui desbloquear. Não vou mentir para vocês, claro que eu sinto um nervosismo, eu sinto ainda uma ansiedadezinha antes de palestrar, isso é super comum, mas é só o pré. Eu percebo que é só o pré-palestra que eu sinto esse nervosismo. Na hora que eu chego no palco e começo a discursar, o negócio flui muito bem. E eu quero compartilhar com vocês durante todos esses anos aí, que não é a primeira vez que eu falo em público, né? Eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês, vou dizer como eu comecei esse hábito, como eu comecei a desenvolver isso, e vocês vão ver que, com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais confortável para mim. Cara, por incrível que pareça, eu vou falar um negócio aqui que talvez pareça maluquice, né? Meio contraditório, mas comigo é realidade. Acreditem se quiser, eu acho que eu tenho muito mais facilidade de falar, de discursar diante de um público, seja aqui no digital, diante de uma câmera ou presencialmente, do que no um a um. Sabe, no um a um ali, eu e uma pessoa conversando. É claro que eu converso, eu troco network, eu falo com muita gente, só que dependendo da pessoa, às vezes eu até sou um pouco tímido. Por incrível que pareça, cara, eu travo quando eu vou falar com certas pessoas, né? Mas quando eu tô diante de um público, tô ali para palestrar e tal, parece que eu sinto um prazer, sabe? Uma coisa, um negócio mais confortável. E no início não era assim. Talvez você aí esteja numa faculdade, tenha que fazer uma apresentação, ou então precise discursar na sua empresa, foi convidado para uma palestra, e eu acho que isso daqui pode te ajudar, sabe? Por isso eu tô aqui. Estou me preparando para essa palestra já, vou falar até como eu me preparo para as minhas palestras e espero que esse vídeo aqui ajude você, tá? Eu tenho um outro canal onde eu sou mentor, eu ensino as pessoas a trabalhar com o mercado digital. Gosto muito de dar aula, já fui professor em escola, hoje eu estou aqui exclusivamente vivendo do mercado digital. Então assim, cara, um negócio que eu gosto muito é de falar. Se você não me conhece, aproveita e se inscreve lá no meu outro canal também, o Bruno Baker. E deixa eu ver por onde eu começo, né? Na escola, cara, tudo começa na escola, porque eu acho que dos primeiros contatos que a gente tem de falar em público é na escola, né? A gente precisa desenvolver isso. Então tem a apresentação, tem aqueles trabalhinhos que o professor promove, onde você tem que ir ali na frente de toda a turma e falar. Ali começou a me chamar um pouco de atenção, porque olhando para trás, hoje eu percebo que, cara, eu era um garoto super tímido na escola. Não faz ideia, cara, eu era aquele nerdzão que não podia ninguém chegar perto de mim, dar um oi que eu já começava a tremer, era absurdo. Quem estudou comigo aí, cara, lembra que eu era um garoto extremamente quieto, mas quando tinha apresentação, eu até que desenvolvia, tipo, eu falava o que tinha que falar, eu estudei o assunto, então eu chegava lá, apresentava, tranquilo, beleza. Costumava tirar notas boas nas apresentações. Mas ainda assim não era um negócio que, poxa, nossa, que oratória, né? Que coisa, como o Bruno fala bem. Né? Eu chegava ali, batia um nervosismo, batia uma vergonha, mas eu falava, né? Eu enfrentava aquilo ali. Então, o primeiro passo eu acho que, cara, é fazer porque você tem que fazer. Na escola você é meio que obrigado, né? Até porque se você não fizer, você meio que perde ponto. Então, se coloque nesse desafio. Cara, você tem que fazer. Por mais que tenha a possibilidade de dizer não a um convite desses, diga sim, se enfrente, cara. Você vai superar esse desafio aí. E se for a sua primeira vez, se for a segunda, cara, tem que ter a primeira vez, entendeu? Então a escola ali me mostra isso, que foi a minha primeira vez. Beleza, terminando a escola, no ensino médio até que eu comecei a fazer mais amizade, comecei a socializar mais. E aí, eu lembro, cara, se eu achar esse vídeo eu posso até colocar aqui do lado. Eu lembro que na formatura do ensino médio, eu fui chamado para ser aquele cara ali, representante, né, que discursaria em nome da turma e tudo mais.
Nossa, tá um frio aqui que eu vou te contar, hein? Por isso que eu tô com essa roupa aqui mais quentinha. Inclusive, isso tá me preocupando, porque minha garganta tá ruim. Eu tô me esforçando aqui também para não começar a dar crise de tosse aqui. E a palestra é essa semana. Bom, eu tô tentando cuidar da minha garganta para que eu consiga palestrar tranquilo. Enfim, voltando ao assunto. Fui chamado para a minha formatura, para discursar, para palestrar. Um discursozinho que duraria ali uns 30 minutos. Foi eu e uma menina, Natália. Abraço, Natália, se estiver assistindo. Ela estudou comigo. E, cara, eu deitei e rolei aquilo ali. Foi quase um stand-up, cara. Um garoto que na escola era super tímido, caladão. Os diretores da escola, os professores, meu Deus, eu não sabia que o Bruno era assim, não. Chegaram a pensar isso, caramba, Bruno, você se soltou na formatura. Quando eles falaram isso depois, esses comentários depois, eu até fiquei um pouco com vergonha. Porque ninguém esperava que eu ia fazer todo aquele discurso engraçado, que todo mundo ia rir. Eu preparei um discurso ali que ao mesmo tempo foi emocionante, mas também foi engraçado. Outro ponto que eu queria citar com vocês, porque eu percebi que durante todas as oportunidades que eu tive de falar alguma coisa para um público e eu estava nervoso, eu usei de um alívio cômico para tirar esse nervosismo. Sabe aquele toquezinho de humor que em algumas palestras cabe bem? É claro que você não vai encher a sua palestra, o seu discurso com... Não vai virar um circo, né? Não estou falando de ser piada o tempo todo. Mas é bom, de vez em quando. Eu costumo usar muito disso no início, inclusive. Antes de eu entregar o conteúdo prático e mais denso, eu costumo usar de algumas piadinhas, alguns alívios cômicos no início, até para quebrar o gelo, né, com o público rir, se sentir mais à vontade ali. Isso é uma dica que eu passo para vocês. Eu usei isso na minha formatura, tá? E para mim foi muito importante me sentir super à vontade ali. Saindo do ensino médio, eu já estava na igreja, eu entrei para a igreja com 14 anos. É um tópico que eu gostaria de citar com vocês também. Até hoje estou na igreja, graças a Deus, eu sou cristão evangélico. E com 14 anos eu entrei para a igreja, terminei o ensino médio, ainda estava na igreja. E paralelamente a isso, eu tive algumas oportunidades de, na igreja, trazer uma palavra. Eu lembro da primeira vez que eu fui convidado a isso. A pastora estava me dando uma carona para ir para casa. E aí, cara, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E aí a pastora fala assim: Bruno, você topa semana que vem, no próximo culto, trazer uma palavra rapidinha, de 10 minutos? Cara, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar do evangelho ali na igreja. Foi muito importante para mim. Isso eu gosto muito de contar. Não foi nada como eu tinha planejado. Eu tinha planejado 10 minutos, acho que foi uns 3, 5 minutos, porque foi doideira, mas foi muito bom para mim, foi muito boa essa experiência. Eu acho legal porque a igreja até hoje desenvolve muitos talentos que a gente nunca esperava ter, né? Inclusive na igreja aprendi a tocar instrumentos musicais, já cheguei a tocar lá no altar mesmo, bateria, teclado, diante de um público, o que me ajudou também a desbloquear esse medo de errar. Porque muitas das vezes, cara, você vai discursar, você vai palestrar alguma coisa, o que te trava é o medo de errar. Imagina eu tocando bateria na igreja. Bateria, meus amigos, é um instrumento que se você errar, todo mundo percebe. O violão, teclado, às vezes você erra, ninguém percebe. Você faz um negocinho ali, acabou, volta ao normal. Bateria, meu amigo, se errar, já era. Todo mundo olha pra você. E eu errei, tá? Eu errei muitas vezes. Senti vergonha. Mas eu tinha que enfrentar aquele medo ali. A igreja teve um papel muito importante também nesse meu hábito de lidar com o público. E aí, nessa primeira oportunidade que eu tive de levar uma palavra, cara, eu lembro até hoje qual foi o versículo, foi Romanos capítulo 8, se eu não me engano o versículo 38 ali, que fala sobre o amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Um versículo muito bonito, inclusive, recomendo vocês lerem. E eu falei, poxa, um tema super legal, vou falar do amor de Deus. Eu com 15 anos, cara, adolescente ainda.
Cheguei lá, minha mão tremendo assim, tremendo. Eu segurava o microfone com essa mão, tava tremendo. Segurava com o outro, tremia também. Segurava com as duas, tremia também. Acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Mas depois que eu terminei essa palavrinha de 3, 5 minutos, meus amigos chegaram até mim e falaram: pô, Bruno, gostei da palavra, hein? Gostei. Tá. Isso foi legal pra mim. Me motivou. Esse apoio, né? Esse apoio que os meus amigos me deram ali no início. Ninguém me zoou, ninguém zombou. Nossa, você tremeu pra caramba. Não, eles falaram: poxa, Bruno, legal, parabéns por ter ido lá na frente e tal. E foi aí também que despertou em mim o desejo de ler a Bíblia. Porque eu pensei, pô, como é que eu vou palestrar na segunda, terceira, quarta vez e vou desenvolver isso se eu não domino totalmente o assunto que eu estou indo discursar, né? E aí eu comecei a ler com 15 anos mesmo, ou ali no início de 16 anos eu terminei de ler a Bíblia todinha, cara. Foi um negócio que... Enfim, depois eu conto essa história aqui em outro vídeo, talvez, sobre como foi essa experiência minha de ler a Bíblia, de consumir a Bíblia. Eu gostei muito, sim, viciei e comecei a ser convidado mais vezes para discursar lá na frente, para dar uma palavra. Tempos que aumentavam. Fui convidado para dar 20 minutos de palavra, 30 minutos, até chegar a minha primeira pregação inteira, de 45 minutos, 1 hora. Nessas igrejas assim, para quem sabe, né, para quem é protestante e tal, evangélico, sabe que sempre ali no final tem uma pregação que dura em torno de 1 hora, que é a pregação principal. Então, fui convidado muitas vezes para dar esse tipo de palavra, e isso começou, esse hábito, cara, que levou aí meses e meses, anos e anos, foi me desenvolvendo, né? Foi me destravando cada vez mais. E eu comecei a perceber que, através desse hábito, surgiu o prazer. Quando, das próximas vezes, eu amava ser convidado para uma palestra, né? Enquanto muitos falavam: ô pastor, tô bem não, cara. Deixa aí, coloca outro e tal, deixa para a próxima. Eu comecei a ter uma paixão por isso, né? E assim, paralelamente ao que eu fazia na igreja, eu também fui contratado, afinal eu tinha terminado o ensino médio, eu fui contratado como professor de matemática, física e química na escola que eu estudei. Lembrando, eu falei, eu era um nerdzinho, e eu comecei a dar aulas particulares, e através dessas aulas particulares, a diretora da escola viu que os resultados dos alunos que estudavam comigo, que tinham aula comigo, melhoravam na escola. Ela decidiu me contratar, mesmo sem carteira assinada, ela decidiu me contratar para eu dar aula ali no contraturno. Então era meio que uma aula de reforço, né, para a turma. Eles estudavam, a turma que estudava de manhã tinha aula comigo à tarde, e vice-versa. Turma de 20, 30 alunos, para ensinar um tema ali totalmente diferente do que eu pregava na igreja. Mais uma coisa aí que me ajudou muito a desenvolver essa facilidade de falar em público. Isso me ajudou demais também. O que eu percebo nesses dois cenários, tanto na igreja quanto ali na escola? Depois eu também fui contratado por curso preparatório para dar aula para quem queria fazer Enem e tal. O que eu percebo? Que, cara, quando você fala de um assunto que você entende, que você domina, você desenrola muito mais. Isso aí é óbvio, tá? Isso aí é óbvio. E uma coisa legal que eu percebi, aqui entra uma dica que pra mim pode ser até um pouco subjetiva, funciona pra mim, mas não sei se vai funcionar pra você. Tem gente que pode discordar, mas comigo eu percebi, né, até por experiência, por testes, que quando eu treinava demais aquilo que eu ia falar, eu acabava indo pior do que quando eu não treinava. Do que quando simplesmente eu entendia o assunto, chegava lá e desenrolava. Bruno, explica melhor. Teve vezes que eu ia pregar sobre um assunto na igreja, ou eu ia dar alguma aula na escola, e eu passava ali alguns dias
falando sozinho no meu quarto, treinando o que eu ia... Né? Eu me imaginava diante das pessoas e falava, não sei o que lá, no versículo tal, capítulo tal, aqui, esse teorema de Pitágoras aqui, no caso da escola, né? E eu treinava. Eu via também se o que eu estava dizendo dava o tempo certinho, e dava, né? Eu calculava o tempo, achando que dessa forma ia chegar ali já sabendo tudo, exatamente as palavras que eu ia usar. O que acontecia na real é que quando eu chegava e ia tentar falar, cara, o meu cérebro, sei lá, embolava muito, travava. Porque ou eu falo daquilo que eu sei, ou eu tento lembrar aquilo que eu treinei. E aí meu cérebro ficava tentando lembrar exatamente das palavras que eu treinei lá no meu quarto, só que não saía, cara. É um esforço muito maior, eu acho, que eu tenho quando eu treino dessa forma, quando eu decoro. Eu tô falando aqui de decorar, cara, eu não gosto de fazer isso. Então, por exemplo, eu vou palestrar essa semana aí. Hoje é terça-feira, a palestra vai ser no sábado, mas eu já tô aqui em São Paulo porque tem algumas outras coisas para fazer aqui, tem algumas gravações, podcast amanhã também que eu vou gravar, vou ser entrevistado, podcast aí da 3 Cliques, enfim, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, já até saiu o episódio do podcast. Mas, por exemplo, a palestra, eu tenho a apresentação preparada que vai passar lá no telão, né? Já sei do que eu vou falar. Eu já sei os tópicos, porque cada slide ali é um tópico, e eu mesmo fiz os slides. Mas eu não parei para sentar, pegar os slides e tentar reproduzir a palestra inteira, tentar treinar antes. Eu nem faço isso, nem gosto de fazer isso, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor chegar lá na hora, e como é um assunto que eu já sei, como é um assunto que eu já domino, eu vou falar sobre construção de marca, né? Aqui no digital, sobre posicionamento na internet. Eu sei que, cara, eu vou falar daquilo que já está na minha cabeça, do que eu já ensinei para várias e várias pessoas, né? Claro, não do mesmo jeito, eu vou falar coisas até novas, diferentes. Isso é muito mais espontâneo. Isso é muito mais legal, assim como esse vídeo aqui. Eu só liguei a câmera, apertei o botão e de primeira eu tô falando aqui que nem um doido. Já vai dar 18 minutos aí, né? Eu acho isso muito melhor. Fica muito mais natural e as pessoas percebem isso. Então tenta fazer isso, cara. Se você treina aí para palestra, se você treina para discurso, tenta pelo menos uma vez não treinar. Tenta pelo menos uma vez não chegar lá na hora e desenrolar. Eu acho que vai ser muito melhor, tá? É bom a gente passar por essa experiência. Então, galera, resumindo, poxa, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês sobre tentar não treinar, né? Falar de assuntos que você domina fica muito mais fácil. Ter pelo menos uma primeira vez, aceitar esse desafio se você nunca fez, porque falar uma coisa também, tá? Conclusão de tudo. O hábito de falar em públicos abre portas. Você ganha mais notoriedade, credibilidade, audiência também, porque as pessoas compartilham, falam de você, comentam de você. Isso pode te abrir portas, até para próximos convites, beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal se quiser continuar acompanhando pensamentos. Esse canal aqui é totalmente aberto, com erros, com falhas. Estamos aí para isso. Valeu, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.